Mais uma entrevista aqui do canal de empreendedores mais complicado do YouTube. Para você que me acompanha já há mais tempo, você sabe que eu sempre trago uma vez por mês no mínimo, uma pessoa mitológica de algum assunto aqui. Hoje eu trouxe a Irene, ela tem mais de 40 anos de experiência, 25 deles vividos dentro de agências dentro do Brasil e fora do Brasil, para falar de um assunto que pouca gente que está ouvindo a gente, eu sei que vocês não falaram disso ainda, poucos pensaram nisso, que é posicionamento de marca. Focado no pequeno empreendedor, para startup, independente do segmento, é um assunto que faz a diferença na sua empresa, você vai ver o porquê. E a Irene é a pessoa certa para falar disso aqui para gente. Ela já ganhou prêmio em Cannes, no New York Festival, FIAP, um monte de coisas. Ela começou como redatora e chegou à vice-presidência de criação e diretora de criação regional da América Latina para marcas globais de clientes multinacionais. E em 2003, ela fundou a IK Creative Branding, inaugurou um conceito diferente ali de estrutura flexível, e logo no começo, os projetos iniciais dela lá nessa empresa, na empresa dela, foram os projetos que viraram benchmarking global da Unilever, que eu tenho certeza que você conhece, que é o Manifesto Omo. Se sujar faz bem, e a prancha conceito de Omo Poder Azul, que se transformou em Kivigio depois para o time global. Enfim, não vou falar muito mais aqui, senão a gente vai estragar o papo, mas eu quero dar as boas-vindas, Irene, bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite aqui, por ajudar um monte de empreendedor nesse assunto. Nossa, Daniel, eu é que agradeço essa participação, tá? Porque eu acho sensacional, eu já fiz mentoria, eu adoro conversar com o pessoal de startup, eu tenho alunos, né, que eu faço orientação de TCC também, na FAAP, e muitos dos meus ex-alunos montaram startups e vivem sempre conversando comigo, tal. E eu acho que é uma forma da gente que tem muita experiência, não só a gente se renovar, mas também passar um pouco dessa experiência, desse olhar que a experiência traz para a gente. Então, eu acho que, principalmente no mundo de hoje, a grande vantagem é você misturar esses pontos de vista, né? Pessoas com experiência e pessoas que querem fazer coisas novas. Né? Então, eu acho assim delicioso. Uhum. E até você falou nesse ponto, assim, eu lembro na minha época de faculdade, quando eu estava lá ainda, 2010 me formei, poucas pessoas da minha sala queriam ser empreendedores. Você vai na faculdade, quem quer empreender, um monte de gente levanta a mão, né? É um sonho de muita gente. Exatamente. Hoje o pessoal já deu o clique, já virou a chave que vê que a possibilidade de você empreender num negócio e até fazer esse negócio virar, não só conseguir investidores internacionais, são os anjos, e virar um unicórnio, né, maravilhoso, ou mesmo ser comprado, ou ser embedado dentro de uma estrutura grande, como Nestlé, Unilever da vida, Itaú, e todo mundo hoje tem um monte de startup dentro dos seus dentro das suas estruturas, justamente porque percebeu que é um pessoal mais esperto, mais ágil, e que ainda não foi contaminado pelo status quo, né, das empresas grandes e tal. Então, isso é para... Você falou de startup, mas eu acho que vale para qualquer tipo de empreendedor, né? O dono da padaria, o cara que tem o salão de beleza. A gente está no Brasil, são 52 milhões de empreendedores. A maior parte disso é empreendedora, entre aspas, raiz, né? O que precisa empreender como forma, inclusive, de sustento. E aí, nessa linha, assim, startup ou não, segmentos, diversos tipos de segmentos, tamanhos de empresas diferentes. O que é um posicionamento de marca? Para a gente começar do básico, e o que significa falar de posicionamento de marca para uma pequena empresa, como padaria, barbearia, ou até a startup que está começando, ou até um canal, né, um youtuber que está querendo transformar isso num negócio. Exatamente. Uma coisa interessante, são dois conceitos que a gente precisa ter claro. Até antes da gente falar o que é posicionamento, a gente tem que falar o que é marca. Porque muitas vezes eu tenho trabalhado muito com grandes clientes nacionais que têm origem familiar, né? Empresas grandes, né? E onde você percebe que existe uma confusão
entre marca e produto, né? A marca não é um nome de produto. E para um produto virar marca, você tem que construir essa marca. Você tem que deixar claro o que aquele produto é, além dos benefícios tangíveis que ele entrega, né? Então, não é que eu só consigo construir marca com comunicação tradicional. Também não, tá? Porque muita startup, por exemplo, conseguiu construir marca através do ambiente digital, única e exclusivamente, né? De maneira orgânica, tá? Então, a questão aí, então, primeiro que a gente precisa deixar claro, o que é marca, né? Marca não é o nome de um produto, isso não significa que é uma marca, não é o nome de uma empresa. Até há pouco tempo, as pessoas não sabiam o que era Unilever, o que era Procter & Gamble, o que era Kimberly-Clark, né? Então, quando você fala, Pampers, você fala exato, né? Quer dizer, coisas que hoje todo mundo sabe que é, mas não sabia que quem fabricava que bom era a Unilever, quem fabricava uma era a Unilever. Unilever era uma grande desconhecida, era só a empresa, né? Até ela perceber que era uma marca institucional que precisava ser também construída, assim como ela construiu líderes de mercado. Então, é importante a gente ter essa compreensão de, primeiro, o que é uma marca, para aí a gente falar de posicionamento de marca, né? Porque senão a gente está indo para metade do negócio e às vezes ainda tem ruído aqui do que é uma marca, né? E o que é o posicionamento? É uma coisa interessante porque eu tenho trabalhado com esses clientes nacionais e muitos empreendedores também. Por exemplo, quando eu trabalhei com a Cacau Show ainda nem tinha agência, tá? E ainda a fábrica deles era na Casa Verde. O Alexandre Costa, que é um querido, ele é uma pessoa sensacional, ele era ainda uma coisa muito, muito pensada de uma maneira como ele conseguiu construir, tá? Ele já era uma indústria grande, tá? Mas era impressionante como eu tinha perguntado, na época que eu desenvolvi o primeiro posicionamento da Cacau Show, que de diferentes maneiras perpetua até hoje, como as pessoas não conheciam o que era a Cacau Show, porque até a própria loja era percebida como um mercadinho de chocolate. Eu não entrava numa loja da Cacau Show, eu entrava naqueles mercadinhos uma lojinha do bairro, né? Isso, exatamente. Porque ela não tinha uma personalidade clara. Era a sensação que você tinha era exatamente disso, de um monte de gôndola com um produto em cima, tudo dentro de caixas. Isso é o oposto de uma loja de chocolate fino, né? Então, eu lembro que quando eu falei a primeira vez, o Ale ficou chocado, que eu falei, a tua marca não é uma indústria de chocolate, a tua marca é um varejo de chocolate. Então, enquanto você não perceber que as pessoas entram em contato com a sua marca na sua loja, você não vai entender a mecânica da tua marca, né? A coisa fantástica dele é que cresceu tanto, a maior franquia de chocolates do mundo hoje, de chocolates finos, que ele hoje tem até a própria fazenda de produção de cacau. Então, ele, assim, verticalizou totalmente a produção, do começo ao fim, ele controla todo esse processo, né? E hoje você até visualiza a indústria ali na Castelo Branco, porque tem um mural maravilhoso do Cobra na lateral, e até vira uma experiência você fazer uma visita. Mas é como você consegue, nesse momento, perceber a diferença entre um posicionamento de marca e entender o que aquele posicionamento impacta no negócio diretamente. Então, quando você fala, putz, mas branding e posicionamento, essa coisa é de longo prazo, eu sempre lembro para os clientes, eu falei, seguinte, o longo prazo, a gente sofre da miopia quando a gente percebe, quando a gente está velho, a gente fala, putz, eu tive a ter economizado mais dinheiro. É lá quando a gente está começando, que a gente está começando a ganhar dinheiro, é que a gente começa a economizar.
porque isso tá no nosso hard disk, de falar, eu junto um pouquinho, né, cada mês, porque eu estou fazendo meu pé de meia. Sim, não são 100 metros rasos, né? É uma maratona que corre e não acaba a maratona. Exatamente. Então, você pensa no teu negócio com 100 metros rasos ou a maratona, tá? São estratégias diferentes. A questão é que a maratona, você não sai correndo que nem nos 100 metros rasos, senão você não chega no 1 quilômetro, né? Então, você começa sabendo o que você vai fazer em todos os momentos da maratona. Mas você precisa, no momento em que você dá a partida, você tem tudo isso desenhado. Sim. Né? Então, o posicionamento, basicamente, é o teu... Você pode já estar andando com a tua empresa, a tua startup já existe, mas quando você começa o posicionamento, você fala, ok, eu agora vou estruturar uma empresa porque eu quero que ela construa, quero construir a minha marca durante, não só nos 100 metros rasos, eu quero ganhar uma maratona. Sim. Né? Então, é a visão de longo prazo, mas que começa hoje. Completamente. Você falou de personalidade, de marca, a gente pode... Não são sinônimos, né? Ou são. Personalidade, Não. Criar uma personalidade é criar um posicionamento, ou personalidade é um pedacinho de um posicionamento? É um pedacinho, né? O posicionamento, na verdade, todo mundo acha que é uma coisa que eu faço dentro de casa só, né? Ou seja, a empresa faz dentro de casa. E aí começa o grande erro, tá? Vamos desenhar a persona da nossa empresa, vamos definir os valores, as crenças, o propósito. Tá tudo errado, né? Eu preciso primeiro entender o meu target, o meu consumidor, tá? E eu não gosto de usar muito a palavra consumidor, eu falo normalmente falo primeiro consumidor para as pessoas entenderem. Eu gosto de falar de pessoas, tá? Que num determinado momento se preocupam em consumir o meu produto, mas elas consomem a minha marca não só quando elas vão no supermercado, quando elas entram na internet, né? A minha marca pode falar com ela o tempo inteiro da vida dela. E quanto mais relevante a minha marca for para a vida dessa pessoa, mais top of mind eu vou ser na hora que ela vai decidir a compra. Então, quando as pessoas normalmente adoram desassociar venda de marca, é justamente na hora da venda que você colhe os frutos de construir a sua marca. A ponto de muitas pessoas irem atrás do segundo supermercado e até o terceiro supermercado quando elas querem a tua marca. Não adianta vir com outra. Né? E aí eu acho que você falou num negócio legal, porque você tocou no ponto que todo pequeno empreendedor ou quem está começando bate, né? Tudo bem, quero construir longo prazo, mas amanhã eu preciso vender, mas eu preciso faturar. Mas se você não é ou um ou outro, né? As duas coisas caminham em paralelo. E daqui a, sei lá, 5, 10 anos, até depois você conta quanto tempo o Ale construiu, demorou para conseguir fazer isso na Cacau Show. Mas no futuro, você vai conseguir vender por um preço maior do que seus concorrentes por ter investido exatamente na criação de uma marca forte. Exatamente. Todo mundo vai entender que aquela coisa física que está ali na frente dela é só uma parte da tua marca. E cada vez, quanto mais a gente estuda marcas bem-sucedidas, as marcas estão ampliando tanto o seu escopo de atuação que elas percebem que, para que eu engaje essa pessoa, o assunto que eu falo, às vezes, não está nem ligado ao produto que eu vendo, mas que, de alguma maneira, está dentro dos pontos de interesse desse meu target prioritário. Né? Então, se eu, por exemplo, uma outra área que eu trabalhei e voltei a trabalhar recentemente de um projeto, é a área de decoração. Desculpa, meu cachorro está lambendo a minha pele.
Para. É que ele quer Quem carinho. não percebeu ainda, a Irene tá no quintal de casa, com passarinho, cachorro. É o que temos, né? Delícia. Essas são as vantagens de você fazer o home office. E, na verdade, eu já trabalho dessa maneira flexível há 2003, quando eu saí das quatro paredes de uma agência para ser uma startup de branding, que na época não se falava muito disso, eu já tive essa coisa do conceito de estrutura flexível, né? Ou seja, você juntar pessoas de acordo com o projeto, você juntar talentos que tem a ver com aquele projeto. E é uma delícia trabalhar assim. Mas voltando antes do Buzz aqui começar a lamber minha perna, eu acho que a coisa interessante é essa, ou seja, quando você começa a analisar as marcas que estão fazendo muito sucesso e fizeram muito sucesso com a pandemia, é entender quais são as angústias, quais são as inseguranças que as pessoas estão vivendo, né? E ajudar você nesse momento. Essas são as marcas que melhor saíram da pandemia, que melhor saíram fortalecidas. Ou seja, a saúde, né, dessas marcas, o corona não atacou nem um pouco. Não atacou. Exato. E para uma pequena empresa, assim, você falou da Cacau Show, eu gostei do exemplo, porque o trabalho começa cedo. Como é que foi essa... Não sei se você pode falar muito do caso dele, mas pelo menos fazer uma referência assim, de uma empresa que está começando. Como é que foi essa mudança de chave na cabeça de uma pessoa que já tinha um negócio, que era uma loja de bairro, entre aspas, para transformar isso numa marca forte? Então, a gente pode até usar um exemplo, mas de uma maneira geral, eu vejo isso muito comum em todos os cases de pequenas empresas com as quais eu já trabalhei. Primeiro o core do teu negócio, né? A pessoa se dedica tanto, investe tanto esforço, energia a trabalhar naquele core, né? no coração do negócio, que às vezes, e isso acontece com todas as empresas, que isso cria uma certa miopia. Por um lado, é super necessário, eu como empreendedor, ter esse foco, mas eu preciso ter um foco, um olhar externo, um ponto de vista que não é o meu, para eu olhar como é que o consumidor me vê. Uhum. Porque muitas vezes eu vou descobrir coisas que eu não gosto. Então, eu não consigo, eu sozinho, olhar de fora para dentro. Eu preciso de uma visão externa e não viciada. Porque muitas vezes eu percebi líderes de empresas que, por as pessoas... O Ale era um caso excelente. Ele era tão querido, ele é querido por todas as pessoas que trabalham na Cacau Show, que as pessoas meio que compram tudo que ele faz, né? É tudo time dele, tá? Uhum. E às vezes você precisa de uma pessoa de fora, mas não para ir contra, não é isso, mas é para ampliar, para mostrar o quanto existem outras coisas, né? Porque é muito fácil o próprio empreendedor ter uma visão própria e ser influenciado por ela, é natural. Exatamente. E principalmente enquanto está dando certo, a tendência é você repetir o modelo. Uhum. Né? E aí é onde tem o pulo do gato, porque não significa que você não vai repetir o modelo de sucesso, mas sim como é que você vai evoluir para um novo modelo de sucesso. Uhum. Esse é o pulo do gato. Não é que também, na hora que você continua repetindo o teu modelo de sucesso, mais gente vai olhar o teu modelo de sucesso e vai copiar. E o teu modelo de sucesso vai deixar de ter tanto sucesso. Porque a base do teu posicionamento é conseguir se diferenciar versus os outros. Uhum.
esse é o primeiro degrau do posicionamento. Conforme você vai evoluindo no posicionamento, o teu diferencial é em relação o que todas as marcas oferecem para as pessoas. Então, você fala, ok, eu tenho um diferencial versus meus concorrentes diretos, mas eu hoje não concorro só com o meu concorrente direto. Enquanto marca, eu estou sendo... eu passo a ter uma competição com outras marcas que também querem engajamento com essas pessoas, né? E aí a gente vai para um terceiro nível, que é o pior de todos, que quando a gente fala, principalmente de ambiente digital, onde as marcas têm condições de engajar diariamente, com uma frequência muito grande, né? Os posts das marcas começam a competir com os gatinhos, com os bebezinhos rindo, Aí, gente, aí é onde entra, quer dizer, o primeiro nível são os concorrentes diretos. Depois, o segundo nível é o que está chamando a atenção, quais as marcas que estão chamando a atenção das pessoas, o que está sendo dito, né, pelas pessoas. E o terceiro é como engajar mesmo, né? Então, aí já é no nível do o que é interessante para as pessoas, que chama atenção, que faz brilhar o olho. Aí... E é isso, Irene, eu acho que agora a gente entra num papo muito legal, que é um papo prático do que, como eu começo, né? Você acaba mostrando 3 etapas, acho que essa primeira etapa é uma etapa que é a etapa mais clara na visão das pessoas, porque é a etapa de negócio, né? É o que se eu entendi bem, o primeiro pilar é como eu consigo me diferenciar versus concorrentes. Por que a pessoa compra de mim e não do concorrente? Tendo isso muito bem claro, você começa a ir para essa segunda e terceira etapa. Todas as tipos de empresas necessariamente passam por essa escadinha? Ela é uma ordem sequencial? Sim, porque como você falou, o mais fácil é eu ver o vizinho do lado, né? Por que o consumidor entra na porta dele e não na minha, né? E porque ele vai na embalagem do concorrente e não na minha. Perfeito, tá? Mas para a gente começar a entender por que ele escolhe um e não o outro, a gente já vai para o segundo nível, que é o entendimento de fora para dentro das pessoas. Como é que elas enxergam? Por que é que elas consomem isso? E consumo de uma maneira geral. Quando eu falo cultura, eu também estou consumindo. Quando eu falo de informação, eu também estou consumindo, né? Então, não é no sentido consumista, e sim o que a gente incorpora dentro da nossa vida, né? E a gente está consumindo esse tipo de conteúdo. Então, para que eu tenha essa visão, é aquilo que a gente está falando da visão externa. Tá? Que eu posso conseguir através de, obviamente, envolve pesquisa, mas aí eu tenho inúmeras maneiras de conseguir essas informações. Gente, desculpa, eu estou vendo que tem barulho aqui dos meus coisas, mas quando tem o computador ligado e o meu WhatsApp está aqui funcionando... Tá ótimo, eu não estava ouvindo nada. Não? Não. É que tem um tá forte aqui para mim. É que eu também tô tão focado aqui na conversa que tá papo super bom, acho que eu desliguei se tô com alguma coisa. Que ótimo. Então vamos voltar para o papo bom. Então a gente tem muitas formas de pesquisa e de acordo com o cliente, com a área, a proposta, isso define qual tipo de pesquisa que a gente vai precisar. Né? Então, outro dia mesmo, a gente estava fazendo uma proposta para um cliente que queria que a gente já construísse a proposta com o valor da pesquisa, né? E é humanamente impossível e desconfie em quem faz isso, porque é o tipo da coisa que, para que eu englobe tudo, eu jogo o preço lá em cima para dizer, bom, se for essa pesquisa mais complexa, está dentro da verba, se não for,
foi para o bolso. Por isso, eu acho a maneira como eu vejo o negócio, porque se eu não tenho um negócio, a pessoa que está do outro lado também tem um negócio. E se eu posso economizar para essa pessoa, eu vou economizar para essa pessoa, né? Então, por isso, eu tenho uma postura assim, de transparência muito grande com os meus clientes. Então, toda vez que eu faço o negócio, eu falei, isso daqui é o meu trabalho. E todas as pessoas que eu for trabalhar, elas vão passar o orçamento delas para você sem taxa minha nessa história. Porque você também vai ser cliente dela e se futuramente você quiser trabalhar com essa pessoa diretamente, eu vou ficar feliz da vida porque ela é parceira, né? Eu estou ajudando ela também. Somos todos pessoas que estão montando seus negócios. Somos todos empreendedores, né? Exatamente, somos todos empreendedores. E a gente tem que se ajudar, né? A gente, tudo bem, a gente quer competir, a gente precisa competir, mas dentro de uma concorrência justa e honesta. Exato. Né? Então, é isso. Então, a gente, para esse segundo olhar da marca, a gente realmente precisa ter uma visão externa, não só de um consultor, mas também da verdade do consumidor, né? Da verdade das pessoas. Né? O que constrói uma marca é o que as pessoas estão dizendo dela, né? Principalmente uma marca que já tem produtos, talvez seja um pouco diferente de uma marca que esteja nascendo agora, que ela consegue, no começo, criar da cabeça. Mas depois ela vai ter que ouvir para ver se o que ela criou está, de fato, acontecendo lá. Mas sempre ela tem que estar conectada, sair do ar-condicionado, né, do escritório, ouvir na rua o que está acontecendo. Como a gente brinca que a gente fala, tem que sair da zona do rodízio, entendeu? Tem que atravessar a marginal e ir para outros lugares, né? Sim. Então, e não só dentro da cidade, eu estou falando Brasil, né? Que é uma coisa imensa de culturas. Eu adoro a minha profissão, por mais que eu tenha mais de 40 anos nas costas, o quanto a gente aprende com cada projeto, né? Recentemente, eu trabalhei em parceria com o Do Lado de Cá, que foi a primeira plataforma digital feita pelas periferias para as periferias, né? E como parceira do Lado de Cá, que foi fundada pela Tatiana Ivanovic, que faleceu há um pouco mais de 3 anos de câncer de pâncreas, ela tinha essa visão da quebrada, né? E como eu trabalhava com marca, eu falava, putz, vamos trazer essa visão de periferia, de quebrada para as marcas, né? Para mostrar quanto elas estavam fora desse eixo, completa ignorância desse perfil de consumidor. E às vezes até tinha no papel que queria, né, atingir esse perfil de público, mas estava totalmente desconectado. Exatamente. E no momento onde a classe C estava num auge antes de todas as crises consecutivas econômicas e políticas e todas que a gente viveu pela frente, né? Até agora da pandemia. Mas muita marca, naquele momento, foi fazer visita em Paraisópolis, foi fazer workshop em São Mateus, sabe? Quer dizer, foi o gostoso é isso. Quando todo mundo fala tanto de, nossa, mas o consumidor está mudando tão rápido. Eu falo, nossa, que bom, que senão seria tão tedioso trabalhar nessa área. Né? Não tem nada que aprender. Você pega a cartilha e aplica. Já vai estar todo mapeado, tudo igual. Isso, inteligência artificial, baixa inteligência, coloca tudo num computador, algoritmo e manda ver, não precisa saber nada novo. Né? Então, até entender a inteligência artificial e como que ela pode ajudar dentro de uma visão criativa é uma das coisas que estou mais me dedicando hoje, né? Buscar conseguir fazer a fusão entre criatividade e tecnologia, sabe? Que são duas coisas que eu acho que por aí estão acontecendo coisas interessantes, né? Mas isso a gente já está meio que falando de ficção, que é outro papo bom, né? É outro papo bom. E aí, mais uma aqui, que agora você falou disso, quando você
pensa na prática, para quem está ouvindo aqui a gente, acho que já ficou muito claro de que as coisas acontecem na rua e não dentro de casa, né? Sair da zona do rodízio, você tem que ouvir seu consumidor para, de fato, entender o que ele fala de você. E o que ele fala é o que a sua marca é, não é o que você acha que a sua marca é. Exatamente. E como que ele pega isso que ele ouviu e transforma isso, amplifica isso pro futuro, né? Para transformar, para que essa pessoa que está ouvindo aqui a gente também possa ser o próximo Alê, se tiver uma fábrica de chocolate, ou para transformar isso numa marca forte, que lá no futuro ele possa cobrar mais, muito mais do que os concorrentes cobram. Então, a questão é que você começa a trabalhar com profissionais, mas de qualquer maneira, você já sair da bolha de conforto, você já ouvir de fora para dentro, mesmo que você não goste, porque é exatamente isso. A gente tem o lê da ingenuidade de achar que construção de marca é só quando eu começo a fazer, nananina, tá? Se você não faz, as outras pessoas fazem por você. Tá? Se você não faz, é o consumidor que faz por você, pode ser o consumidor da concorrência. Sim, tá? E depois é muito mais difícil você tentar ir atrás, né? Exatamente. Então, o quanto antes você começa a entender esse ecossistema onde está a sua marca, né? Você já deu o primeiro passo, entendendo os concorrentes, faz um mapeamento dos concorrentes, levanta a comunicação que eles fazem. O que cada uma dessas marcas está dizendo nas redes sociais? Né? O que elas estão dizendo? Com quem que eles falam, né? O que eles falam até através de uma embalagem. Tá? O que uma embalagem de um produto fala e por que a outra embalagem, às vezes, é tão incrível que eu já ouvi de consumidores falando: eu adoro esse produto apesar da comunicação que ele tem. Olha. Ou seja, você fala: oi? Como assim? Ou seja, o produto é melhor que a comunicação? Você fala, tem uma coisa muito errada. Tá meio invertido, né? Normal. Né? E o que eu já ouvi de gente falando: eu amo a marca da Coca-Cola, embora eu não beba um refrigerante deles. Eu sou um desses, Eu parei de beber Coca faz, sei lá, uns 5 anos. Até hoje eu olho e falo, nossa, que marca legal que eles fazem. Exatamente. E aí você fala, putz, na hora que eles começarem a fazer outras coisas, eu vou achar sensacional. E é isso que eles começam a fazer. Eles começam a comprar marca de água, eles começam a comprar marca de chá, de suco e tal, porque a gente sabe que anualmente o consumo de refrigerante no mundo decresce, né? Por quê? Porque existe uma tendência de saudabilidade, que os consumidores cada vez mais são informados, esclarecidos e conscientes e compartilham as informações. Então é muito louco, porque eu ouço muito dos alunos na faculdade dizendo, não, porque eu não sei se eu quero me informar, que eu estou moldando a cabeça das pessoas. Eu falei, querido, você não está mais no século passado, entende? Hoje, marca que faz alguma besteira, posta um post que está errado, deu um tiro no pé, porque isso reverbera nas redes sociais, a gente vê casos e casos e casos recentes, né? Até de produtos que são descontinuados, porque no dia seguinte que eles são lançados, um monte de gente fala como essa marca é capaz de lançar um produto hoje assim. Todo tem voz, né? Antigamente não tinha, a marca fazia o que ela quisesse, entre aspas, mas hoje, se ela faz alguma coisa errada, tá todo mundo aí para falar sobre isso. Exatamente. E eu brinco um pouco, que eu falo, as pessoas já pensavam, as coisas já eram críticas, só que elas não tinham o canal para se manifestar. Né? Elas não eram tão ingênuas como a gente imaginava. É que não tinham o poder da soma das opiniões. Certo. Então, eu penso isso, mas talvez seja só eu e tal. Hoje, nas redes, vira uma bola de neve. Blá, 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 né?
E muito destrutiva, por sinal. Por sinal, muito. Já passei por algumas também dessa. Você fala de um outro exemplo aqui, né? Eu acho que uma outra coisa importante é que ter uma marca forte necessariamente significa fazer escolhas. Porque você não pode fazer tudo, querer tudo, falar com todo tipo de consumidor, senão você não tem um posicionamento, né? Posicionamento é uma escolha. Por isso que eu gosto muito do exemplo, mas uma Apple é diferente da Dell, diferente de outro, o carro X é diferente do carro B. Né? E até, acho que vale um negócio legal, eu tava pensando enquanto você falava. Se a Apple lançasse um carro hoje, muito provavelmente, pelo menos a atenção ia chamar das pessoas. As pessoas iam ficar interessadas, iam pelo menos ver o carro achando que vinha coisa boa por aí. Mas será que se a Fiat lançasse um computador, um celular, as pessoas iam também, ou o contrário seria verdadeiro? Eu acho que esse é o tipo de exemplo, e alguns outros exemplos, que mostra que uma marca bem construída no longo prazo, tudo isso, traz resultado, né? Não é um produto, é a marca, a instituição. Exatamente. E aí onde está a beleza de um bom posicionamento. Ótimo esse exemplo que você deu de Apple. Eu gosto de usar muito em aulas de construção de marca o exemplo da Nike, né? A Nike nasceu dentro de uma cozinha, né? Eu não sei se você sabe a história. Conheço, não. Eles importavam tênis da Tiger, Japão, né? Era um corredor mesmo, um atleta, né? E o técnico dele. Eu esqueço sempre os nomes, não vou lembrar agora. Se eu tentar, eu vou ficar perdendo segundos aqui. Mas, e justamente na intenção de pensar o que precisava um tênis para ser bom, para melhorar o amortecimento, o técnico teve uma ideia de jogar borracha naquela máquina de fazer waffle, sabe? Nossa! Foi isso? Assim nasceu o sistema Air da Nike. Eu quando li essa história, eu achei sensacional essa história. Que legal. Né? Foi assim que nasceu a Nike, com o nome Nike, com o swatch, nasceu muito tempo depois, mas o sistema Air nasceu justamente desse interno de ar de ar dentro. que é o waffle. Exato, né? E se você pensar bem, quando você olha os tênis, aquela partezinha transparente, quando eles têm, não mudou muito, né? Mudou o design, mas aquela coisa, ela tá lá. Agora, no começo, a Nike era uma fabricante de material esportivo, né? Com o tempo, ela passou a ser uma administradora de uma marca. E aí ela fabricava tênis no Cazaquistão, sei lá, nos lugares mais loucos, Taiwan, e por aí vai, né? E o último movimento que eles fizeram, que eu acho interessante, e é onde eles perceberam que o foco deles, desde o início, era esse da tecnologia aplicada ao esporte, tá? Sendo que eles definem a questão do atleta, que é, se você tem um corpo, ser atleta. Porque até uma pessoa com deficiente que não tenha pernas, ela pode ser um atleta. Então, se você é um corpo, você é um atleta. Você tem um potencial de ser um atleta. E se você é um atleta, você precisa de tecnologia. Então, eles já não estão preocupados em o modelo. É claro que eles têm designers pra caramba, entregando todos esses SKUs da marca. Uhum. Mas aí que tá. A marca é muito além do SKU. Ela é muito além do produto. Na hora que eu me posiciono que eu sou a tecnologia aplicada ao esporte, você imagina, é a mesma coisa que a Apple. Ou seja, eu sou tecnologia inovadora, de quem pensa diferente. Sim. Então, na hora que eu projetar um carro, ele vai ser um carro completamente diferente do que tudo que você já viu.
E é legal porque você não precisa pensar necessariamente no atributo, né, do produto. E eu vejo muita marca com muito dinheiro falando só em eu tenho o couro mais macio, eu tenho o chip mais rápido, e focam no produto em si. Você vê que as marcas mais valorizadas são o inverso, né? Elas têm um inspiracional acima de tudo. Exatamente. Exatamente. Eu estou aqui cobrindo o meu dashboard porque está começando a pingar. Tá chovendo? Tá chovendo. Bom, então vamos só para fechar, para não estragar seu computador, então. Como que uma marca, depois de desenhado todo esse posicionamento, ouvindo o seu consumidor, como é que ela acompanha o resultado? Dani, para ver se ela eu não estou te ouvindo, desculpa. Melhorou agora? Boa, voltamos, problemas técnicos acabaram, depois a chuva acabou até lá na Irene, ela continua no jardim. Mas beleza, então a última pergunta é, depois que a pessoa fez esse planejamento de marca, esse posicionamento ideal, que ela ouviu os consumidores, como é que ela acompanha os resultados para ver se ela está fazendo a coisa do jeito certo? A medição é uma coisa que hoje é muito mais fácil você fazer por causa de todas as ferramentas digitais, né? A questão eu acho que toda vez que eu converso com clientes sobre essas coisas de KPIs, de como mensurar as ações e tudo, e o sucesso da construção da marca, a primeira coisa que a gente precisa definir é exatamente o que é que eu estou medindo, né? Porque existem coisas que eu consigo medir e tem coisas que eu não consigo medir, tá? Então, primeira coisa importante para qualquer empresa, quais são os objetivos? Eu preciso ter bem claro quais são os objetivos de cada uma das coisas que eu estou fazendo, tá? Porque melhor engajamento, muitas vezes você vê que um monte de gente está acessando determinada coisa, mas não para falar bem. Então, não, a gente conseguiu um nível de engajamento absurdo, incrível, só que não é um engajamento desejável, né? Então, bem a questão de o que é que eu vou medir, se é possível medir o que eu quero medir, tá? De qualquer maneira, sempre existem formas de você medir, mesmo coisas mais subjetivas, porque existem palavras. Então, você pode jogar dentro de uma inteligência artificial, alguma coisa assim, quais são as palavras que estão sendo usadas. Então, através das palavras que a tecnologia vai levantar, se são para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Então, eu consigo medir, mas a primeira coisa é o que eu quero medir, qual é o objetivo de cada coisa que eu estou fazendo, né? Porque tem horas que o objetivo é vendas, ok. Tem outras horas que um objetivo de fazer com que a minha marca seja mais relevante, né? Então, é outro tipo de medição que eu tenho que gerar, né? Muito bom, Irene. Obrigado pelo papo, foi ótimo. Ela não está conseguindo ouvir a gente, mas deu problema no som dela quando a chuva caiu. Mas a Irene, ela é fundadora da IK Creative, é uma consultoria focada em construção de marca. Ela já foi para Cannes, ganhou o prêmio em Cannes, em Nova York. Ela tá bombando aí, ela foi responsável por criar para a Omo aquele logo lá da Omo, isso já faz bem. Então, para quem quiser acompanhar ela, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links da consultoria e para encontrar ela pelas redes sociais, para que a gente continue batendo papo. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreve, toda semana tem um vídeo novo, todo mês tem um papo como esse. Beijo, obrigado. Eu é que agradeço, viu, Daniel? Agradeço muito. Eu acho que eu consegui ler algumas palavras na minha leitura de lábios, né? Tem horas que a tecnologia realmente atrapalha a gente, na maioria das vezes ela ajuda pra caramba, e foi uma delícia, e toda vez que você quiser bater papo comigo, é só mandar o link. Tamo junto, obrigado mesmo. Valeu, tchau, tchau, gente, obrigada.